suas mãos, enumera à beira-mar os grãos, poderosos tremem com sua voz, quem é digno de adoração? Grande é o sol, em seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Deus, outro igual não há, poderoso em glória está. Cruz que tantas chagas retirou, carregou todos os pecados, viu o Cordeiro na cruz se entregou, mas na morte vamos adorá-lo. É o nosso Deus, outro igual não há, poderoso em glória está. Reinará pra Boa noite a todos, graça e paz ao Senhor, aos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um culto de adoração ao Senhor que está sendo realizado online pelo motivo da pandemia. Gostaria que todos os que nos acompanham agora neste momento
estejam orando comigo. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua graça e a tua misericórdia em nossas vidas, Pai. Deus, fala conosco, Deus, através da tua palavra, através da mensagem desta noite, Senhor, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos. Visita cada irmão, irmã, cada pessoa que nos assiste agora neste momento, cada pedido de oração, Deus, que eles têm em seus corações, Pai. Nós te louvamos e te pedimos, Senhor, Pai, por cada enfermo, cada um, Senhor, Pai, pelos missionários e missionárias, pelos todos os pastores, Senhor, Pai, e Deus, também por cada cristão, Senhor, perseguido nesses países que não toleram a tua palavra, Deus, e que o Senhor esteja usando cada um, Senhor, Pai, para levar a tua mensagem, seja nesses países, seja aqui no país, no Brasil, e aqui conosco, em nossas famílias, trabalhos, escolas, lares, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Para a leitura inicial, gostaria que os irmãos estejam abrindo comigo suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, vamos ler do versículo 28 ao versículo 42. Quanto à mulher, deixou seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Versículo 30. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Versículo 33. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Versículo 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sardes se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Versículo 38. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalham, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Versículo 41. Muitos outros creram, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém, irmãos? Vamos estar agora louvando ao Senhor com um hino do cantor cristão, com a irmã Laís. A graça e a paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Mais uma semana já se passou de novo, né? Vamos louvar o nome do nosso Senhor com o hino 487 do cantor cristão, Precioso é Jesus. Achei nele graça e
Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Afável a porta do meu coração, humilde, muito manso, aguardo admissão. Do triste pecado tocou-me perdão. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Firmado em Jesus eu alcanço a final, futuro de glória na vida eterna. Sem uma desdita nem nuvem de mal. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Na glória minha alma deseja gozar, e mais com o amado se identificar, com todos os salvos servir e adorar. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Aleluia! Boa noite, meus amados irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue com vocês, amados. Estamos sempre orando para que Deus faça a sua vontade e, se Ele assim o desejar, logo estejamos livres desta pandemia. Quero pensar com os irmãos nesta noite sobre um tema bastante especial. Fica, Senhor, conosco, um apelo que nós vamos verificar logo no final da mensagem e dar a ênfase especial. E vamos nos basear nesta noite em João, no Evangelho de João, capítulo 4, dos versículos 1, até depois 42. Vamos pular alguns versículos, mas vamos destacar algumas coisas importantes. Lembra, os irmãos, quando a gente lê os primeiros versículos, que vamos ler depois, os fariseus, principais perseguidores de Jesus, outra vez o fizeram deixar a Judéia. Então, o que fez o Senhor Jesus? Ele foi em rumo de Samaria. Era obrigado a passar por Samaria para ir até a Galileia. Samaria uma cidade de muitos assaltos, de crimes, uma população mista, de judeus e gentios. E na divisão, os irmãos se lembram, na divisão dos reinos, após a morte de Salomão, Samaria tornou-se a capital das tribos de Israel. E quando essas tribos foram cativas pela Síria, Império Assírio,
houve então a mistura de judeus com gentios. Quer dizer, não apenas as famílias, mas também houve a mistura de cultura e religião, chamada híbrida. Por isso que os judeus considerados puros, sem mistura, eles não gostavam dos samaritanos e usavam uma expressão até bem pesada. Os samaritanos para eles eram porcos ou viviam como porcos. Vamos dar uma olhada. Evangelho de João, capítulo 4, de 1 a 4, nós lemos: quando, pois, o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, claro, João Batista, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. 3. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Então, o texto é bem claro. Versículo 5. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Então, essa região, meus irmãos, o chamado Vale de Siquém ou Sicar, é em frente ao Monte Gerizim. E era considerado na época como o mais belo recanto da antiga Terra Santa. E aí foi ali onde os irmãos se lembram quando Abraão erigiu o primeiro altar de gratidão a Deus. E Jacó, como diz o próprio texto, ele cavou um poço aqui chamado de fonte também, né? Por ocasião das contendas entre os seus servos de Jacó, e os habitantes daquela região. Versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, o Senhor Jesus, né? Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, quer dizer, uma hora de intenso calor, meio-dia. Interessante que as mulheres que saíam de Samaria para ir até a fonte ou o poço de Jacó era mais ou menos 1,5 km, e elas não saíam nesse horário. Elas saíram logo de manhã ou bem à tardezinha, exatamente para evitar o calor. E observem que, meus amados irmãos, uma mulher samaritana, ela foi ao poço ou à fonte exatamente nesse momento em que Jesus estava assentado, né? E cansado. Os discípulos do Senhor Jesus haviam ido comprar alimentos. E aí, por que essa mulher foi nesse horário? Nós não temos dúvida, depois de fazendo a leitura completa de todo o texto, que essa mulher realmente não queria ter um encontro com as demais mulheres da cidade, porque as mulheres da cidade conheciam o seu meio de vida, a sua forma de viver. Então, ela foi nesse horário porque sabia que não ia encontrar com essas mulheres. Claro, também quando a gente estuda um pouquinho sobre arqueologia, descobrimos que Samaria era uma cidade, uma região muito rica em águas. Então, por que andar esse 1,5 km para ir até o chamado poço ou fonte de Jacó? Provavelmente é porque eles consideravam a fonte ou o poço de Jacó como sagrado. Essa mulher, ela foi lá provavelmente por causa da sua consciência, além de também não se encontrar com as demais mulheres, né? Alguma coisa a atormentava para ir meio-dia buscar água. E isso não era normal. E também uma coisa bastante interessante é que a mulher não conversava, o judeu não conversava com a mulher, muito menos mulher estranha. Isso ele estava quebrando uma regra que era da ocasião. Então, quando a gente vê no versículo 17, por exemplo, e a gente descobre que os discípulos haviam ido comprar e quando voltaram encontraram o Senhor Jesus conversando com essa mulher. Mas nessa conversa é bastante interessante, porque a gente descobre no versículo 17 que Jesus logo foi tratar do sério problema porque aquela mulher estava ali. Depois a gente volta para os versículos anteriores. Olha lá, versículo 17 nós lemos assim: ao que lhe respondeu, mulher, né? A mulher, não tenho marido. Quer dizer, o Senhor Jesus sabia. Bem disseste, não tenho marido. Versículo 18. Porque 5 maridos já tiveste, este que agora tens não é o teu marido. Quer dizer, o Senhor Jesus
foi no âmago da questão. Conversando com uma mulher, o que era normal, muito menos com uma mulher com esse padrão de vida. Quer dizer, logo os discípulos se estranharam ao ver o Senhor Jesus conversando com ela. Vamos verificar daqui a pouco. Versículos 7 a 10, nós verificamos então o diálogo dessa mulher samaritana com o Senhor Jesus. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Versículo 9, então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu? Olha só, ela se lembrava da regra. E disse: pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Um diálogo bastante interessante. Versículo 11. Há 3 objeções que foram criadas. Respondeu-lhe ela criou essa situação para o Senhor Jesus. Senhor, tu não tens como tirar a água, e o poço é fundo, mais ou menos 30 metros. Não é uma fonte, né, como a gente conhece por aí, não. Poço, né, é chamado de fonte, mas era um poço profundo. E ela diz: o senhor não tem com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Quer dizer, o senhor não tem como tirar na água, não tem corda, não tem a vasilha para tirar, porque cada um levava a sua e trazia de volta. O poço é fundo, né? E como é que o senhor está pedindo essa água? Como tirar essa água? Então, quer dizer, água viva? O que o senhor quer dizer com isso? A água viva, meus amados irmãos, nesse texto é o símbolo do Espírito Santo. Vamos dar uma olhada aqui, João, o Evangelho descreve, né? No capítulo 7, versículos 37 até versículo 39, nós lemos assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito, quer dizer, o próprio Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito Santo, até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado, não havia sido morto, né, crucificado, e também ressuscitado e elevado às alturas. Versículo 14, voltando para o Evangelho de João, capítulo 4, versículos 12 a 14, a gente lê assim, olha: e és tu porventura maior do que Jacó? Ela quis fazer uma comparação, né? O nosso pai que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede, quer dizer, uma água física. É como nós, quando temos sede, tomamos um pouco de água e aquela sede física é saciada. Ela é passageira, mata a sede na hora. Mas Jesus queria enfatizar a água viva, a presença dele na vida, do Espírito Santo. Olha o que ele diz: aquele, porém, versículo 14, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede espiritual, nunca mais a ansiedade, nunca mais o medo, nunca mais a dor, a incerteza. E ele diz: e pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus quer dizer que esta água, quem toma esta água, quer dizer, quem me aceita como Salvador, a sua vida se transforma numa fonte, meus amados irmãos, fonte, não como a de Jacó, mas uma fonte que mata também a sede daqueles que buscam essa preciosa água, água viva. Versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. O que ela queria enfatizar?
Senhor, eu quero então essa água, eu não preciso mais vir aqui ao poço escondido, poço de Jacó, a fonte de Jacó, para pegar essa água. Eu quero essa água urgentemente. Versículos 16 até 18. Então, o Senhor sabia quem era essa mulher. Jesus faz entender a ela, dá a entender a ela a realidade. Ela precisava muito mais do que aquela água física. Ela precisava reconhecer os seus pecados e ter o real encontro com Deus. Jesus, a água viva. Vamos dar uma olhada. Versículos 16 a 18. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Olha como o Senhor é conhecedor de toda e qualquer situação. Ele vai ao âmago da questão, dos problemas. Ele é conhecedor dos corações. Ele chama teu marido. Claro, esse era o problema dela. Ela então abriu o seu coração. Ela não podia esconder os seus pecados. A água viva começava a brotar no seu coração. Olha o que disse. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Lembra-se quando falamos que os discípulos também não gostaram quando viram o Senhor Jesus? Não replicaram, mas quando viram o Senhor Jesus conversando com essa mulher. E ainda mais, não sei se eles sabiam ou não, que essa era uma mulher que havia tido vários homens e que a Bíblia registra. O próprio Senhor Jesus diz. Olha lá. Então, 17, vamos repetir. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, por quê? Já tiveste, este que agora tens não é teu, já tiveste 5, e agora este que você tem não é teu marido, com isso dissestes com verdade. A partir daí ela começa a entender, meus amados irmãos, a importância da verdadeira água viva. Vamos dar uma lida nos versículos 19 até versículo 26, que são autoexplicativos. Então, lemos assim, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Quer dizer, vai chegar um tempo em que não haverá mais chance de adorar a Deus. Falando do juízo final. A igreja do Senhor arrebatada. E ele vai dizendo, vós adorais o que não conheceis. Eles adoravam por serem de uma cultura e religião híbrida. Eles adoravam qualquer coisa. Sabiam daquilo que era verdade, porque tinha a descendência ou a antecedência dos judeus, né? Mas também praticavam aquilo que os gentios praticavam. E o Senhor Jesus vai dizendo, vós adorais, versículo 22, o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O Senhor Jesus era judeu, versículo 23. Olha lá o que ele diz. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. O que o Senhor Jesus queria dizer, mulher? Deus está procurando você para você entender o verdadeiro sentido, o verdadeiro espírito da adoração. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí o que ela responde no versículo 25? Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela quer dizer, aquilo que o Senhor está ensinando é aquilo que a parte judaica está demonstrada na palavra do Senhor. E ela disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Então Jesus afirma, sou eu o Messias, o Cristo que há de vir. No versículo 27, então a gente descobre que os discípulos voltaram e encontraram o Senhor Jesus conversando com a mulher que já destacamos. Vamos lá, nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com elas? Do versículo 28, observem que é muito interessante. Quanto à mulher,
depois dessa conversa tão maravilhosa com o Senhor Jesus, o que ela fez? A preocupação era tirar a água e levava o cântaro. O cântaro, meus irmãos, era uma espécie de um bujão grande, né? E com uma ou duas abas para tirar e levar a água. Mas nesse momento não era mais o fator mais importante da sua vida, porque o texto bíblico diz que e deixou o cântaro. O que quer dizer isso? Ela verificou que o mais importante era a presença do Senhor na sua vida. A presença de Jesus, suas palavras, a fizeram mudar de objetivos, né? O cântaro abandonado, sem dúvida alguma, estava representando naquele momento para ela a velha vida. E agora ela queria novos ideais. Ela estava acertando a sua vida com Deus. E o que diz o texto? Vamos lá. Diz assim, olha lá. Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Eu acho isso tão interessante, por quê? Ela não teve mais que se envergonhar. Foi de volta à cidade. Interessante que naquele horário, mais ou menos, era que os homens se reuniam na praça, né, da cidade e ficavam ali conversando, discutindo. De repente, o que acaba acontecendo? Essa mulher chega. Mas eles conheciam a vida dessa mulher. Mas agora ela estava diferente, irradiando alegria, felicidade, não mais aquela mulher frustrada com tantos problemas e mulher de muitos homens. Olha lá no versículo 29, vinde comigo e vede, quer dizer, deixem a vida de vocês, vamos lá para conhecer e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. E aí vem a questão, será este porventura o Cristo? Quer dizer, amados, ela sabia quem era o Senhor Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 16, irmãos, conhecem o nascimento do Senhor Jesus? A gente lê assim, o Espírito Santo anunciando quem seria o Senhor. Olha lá. E de Mateus, vamos lá, capítulo 1, versículo 16, né? Diz assim, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então ela sabia, puxa, então é o Cristo que está aqui conosco. Quando a gente vai também para o Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 40 e 41, a gente lê assim, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Então essa mulher com toda alegria estava dizendo, deve ser o Cristo, por aquilo que ele falou comigo, pela forma como me apresentou o verdadeiro sentido da água viva, a presença de Deus. Eu não tenho dúvida que também aqueles homens estavam cansados da velha vida. Eles precisavam de algo diferente. Talvez, meus amados irmãos, quem sabe até algum tipo de relacionamento com aquela mulher. E agora aquela mulher que nós conhecemos está falando conosco com tanta convicção. Então vem o apelo dela. Vamos comigo, vamos lá para vocês ouvirem dele. Versículo 30, a gente lê assim. Saíram, pois, da cidade, os homens, e vieram ter com ele. Vamos lá conhecer o Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, os discípulos estavam voltando, né, das compras que haviam feito, e Jesus então apresenta nos versículos 31 a 38, eu só vou ler para a gente entender, dá uma visão de evangelização. Aquela experiência do Senhor Jesus ali na fonte de Jacó, no poço de Jacó, era para que eles entendessem verdadeiramente a missão de evangelizar. Olha o que diz, 31 a 38. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus,
A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É o processo da evangelização, é a visão de evangelizar. Jesus é mais importante saciar a sede e a fome espiritual das pessoas. 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos. Olha quantas pessoas estão vindo ao meu encontro. Olha, dê uma olhada e vede. Os campos já estão brancos para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já recompensa e entesoura seu fruto para a vida eterna. E de Sartes se alegram quando o semeador, tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é ceifeiro. E ele encerra essa parte, com os seus discípulos dizendo, eu vos enviei para... É hora de vocês colherem os frutos. Olha quantas pessoas estão vindo, buscando a paz que precisam, buscando reconhecer os seus pecados, não tem paz no coração. E Jesus então diz, eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Vocês não semearam aqui em Samaria. Outros trabalharam desde o passado, os verdadeiros judeus, e vós entrastes no seu trabalho. Vocês têm essa oportunidade. Aproveitem. E esses homens, meus amados irmãos, tiveram os seus corações preparados, agora estavam prontos para, de fato e de verdade, receberem a mensagem tão poderosa. Olha lá, versículo 39, a gente lê assim, muitos samaritanos daquela cidade, o quê? Creram nele, e em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Quer dizer, quando eles foram comparar aquela mulher e a mulher atual, eles descobriram a diferença. Não era mais aquela mulher com 5 maridos e mais um outro agora no momento. Não, 6. Ela era diferente. Ela podia testemunhar, testificar da diferença que o Senhor havia feito na sua vida. Por isso ela abandonou tudo, seu campo, a sua velha vida. Então, muitos, observem, muitos, não sabemos quantos muitos, mas muitos daquela cidade creram em Jesus, primeiro em razão do testemunho da mulher. Agora vejam, interessante, que anunciara, e ele me disse tudo quanto tenho feito. Então ele conhece o coração dos seres humanos. Versículo 40. E aí vem o apelo do título que eu escolhi para esta noite. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus. Eu fico imaginando mais e mais pessoas chegando. E aí... O texto, a Bíblia não relata o que o Senhor Jesus conversou com estes homens, esses samaritanos. A Bíblia não relata. Mas eu fico pensando, meus irmãos, que o Senhor Jesus mostrou para eles a falta de paz, a ansiedade, o desconforto físico, espiritual, a necessidade e a importância de ter um encontro real com o Cristo, o Messias, o Senhor Jesus. E olha então o que João descreve, vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus. E aí fazem um apelo muito especial. Depois dessa conversa que o texto, como eu disse, não registra, mas aí eles fazem um apelo do coração e pediram-lhe que permanecesse com eles, e ainda o Senhor Jesus ficou 2 dias. Senhor, fica conosco, Senhor. Que coisa linda, né? Fica conosco, Senhor. Que prazer ter o Senhor conosco. E aí, meus irmãos, depois desse pedido, e Jesus ficou, desse apelo emocionante, fica conosco, Senhor. Eu me lembro até de um hino muito bonito, que é cantado de antigamente, de vez em quando eu pego o meu violão, ainda toco, fica, Senhor, conosco, já se faz tarde, etc. Muito lindo. E aí 41 diz, muitos outros creram nele, agora, por causa da sua palavra. Mais conversões. Agora, meus amados irmãos, sem dúvida confessaram os seus pecados, pediram perdão ao Senhor Jesus, o receberam como seu Salvador. Que alegria! Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Versículo 42, e diziam agora, testemunhavam. Primeiro, muitos haviam se convertido através do testemunho da mulher.
mas ainda queriam a comprovação. No versículo 42, então eles voltam-se para a mulher, né? E diz: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos. Quer dizer, tudo aquilo que você preparou, aquilo que você nos contou, isso é verdade e tem muito mais ainda. Olha, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabido, agora sim, que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Que coisa linda! A oportunidade, meus irmãos, que as pessoas precisam de ouvir a palavra do Senhor. Nos nossos dias, claro, o Senhor está no coração de cada um de nós. Quando abrimos a sua palavra, é o Senhor falando através do Espírito Santo. Paulo diz em Romanos, aquele texto bem conhecido, capítulo 10, versículos 13 a 15, ele diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí, como é possível isso? Como é que vão invocar se não conhecem? Aí Paulo vai escrevendo: como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Aqueles samaritanos ouviram o testemunho da mulher e depois a conversa com o Senhor Jesus. E Paulo continua: e como ouvirão se não há quem pregue? Então nós não temos esse direito de reter para nós a bênção do Evangelho. E ele diz: e como pregarão se não forem enviados? E aí, como está escrito, ele faz uma citação de Isaías 52, 7, uma hora os irmãos podem dar uma olhada. Ele diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Amados, há tantos que estão vivendo nos seus pecados, sem conhecer a bênção do Senhor Jesus, sem esperança, vivendo só materialmente, acham que esta vida é só isso. E depois? E depois da morte? Esperando nas praças, esperando em todos os lugares a bênção da salvação. Mas se retermos para nós, isso não é justo. Deus não aceita que seguremos para nós a preciosa salvação. Ele quer que nós estendamos através da nossa vida, do nosso testemunho, através da pregação, através de um folheto, começando com os nossos queridos, nossos amigos, a oportunidade de testemunhar de quem é o Senhor. E lá no fundo eles vão dizer, depois que conhecem o Senhor Jesus, você mesmo pode testemunhar depois que você conheceu o Senhor Jesus: Senhor, fica conosco. Como é bom ter o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Que Deus abençoe cada um de nós e que esta maravilhosa experiência, meus irmãos, possa impactar nossas vidas. Pastor Guidolin e Miriam. E se Deus permitir, nos veremos no próximo domingo. Vamos orar. Obrigado, querido Pai, porque a palavra do Senhor é tão preciosa. E através do Santo Espírito do Senhor, em todas as épocas, ela falou, fala e continuará falando, Deus, aos corações daqueles que ouvirem essa poderosa palavra do Senhor. Permita, Deus, que cada um de nós possa tirar uma experiência pessoal deste texto tão bonito. Quando a mulher abandonou o seu cântaro, deu testemunho e as pessoas foram conhecer quem era o Senhor, e então tantas decisões. Não há nenhuma possibilidade de alguém ser salvo, Senhor, a não ser através do testemunho, da pregação preciosa do Evangelho. Que o Senhor nos motive, querido Pai, de fato e de verdade, a sermos uma grande bênção, para que as pessoas possam dizer com toda alegria: fica, Senhor, conosco. Oramos com gratidão por Jesus. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés,
prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que vem. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia, louvado seja teu nome, Senhor. Que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Que o Senhor se agrade da nossa vida, Deus. Que teu Espírito Santo nos conduza nesta nova semana. Que possamos, tudo que fizermos, Pai, possamos colocar diante de Ti, pedir a Tua instrução, Deus, a Tua sabedoria.
Continua abençoando a nós e as nossas famílias, Pai, nos protegendo, nos guardando, Senhor, nos livrando de todo e qualquer mal, Pai. Nós te louvamos, te bendizemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebam uma bênção apostólica e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o maravilhoso amor de Deus Pai e a presença do Santo Espírito, amados, fiquem conosco e convosco hoje e para todo sempre. Amém.